Demos 10 minutos de tolerância aos irmãos para que pudéssemos começar o nosso culto. Dando as nossas boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos que aqui estão nesta noite. Temos o retorno de alguns irmãos que não tinham vindo ainda, né? Como o irmão Luiz, a irmã Rosângela, que bom, o Daviel, a sua esposa, quem mais veio? A irmã Rita, lá com a sua parenta, que bom estarmos aqui, né? E nós vamos iniciar o nosso culto com alegria no coração, alegria espiritual, pedindo ao Senhor que nos dê a condição de nos apresentarmos diante dele de uma forma aceitável. Para tanto, tire dos seus pensamentos qualquer coisa que não seja vinculada à adoração a Deus. Esqueça os problemas, coisas que você vai ter que resolver amanhã, coisas que você experimentou nesses dias que foram desagradáveis, coisas boas, enfim. Esqueça tudo e agora se posicione diante do Senhor, se dirigindo ao trono da graça para lhe apresentar um culto que seja agradável e aceitável a Ele. A nossa saudação de boas-vindas a todos, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Nos reunimos mais uma noite aqui, né, para louvar o nome do Senhor. Deus nos tem dado essa oportunidade de chegar aqui, todo mundo paramentado aí, mas a gente louva ao Senhor porque Ele tem derramado suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, tem nos protegido, né, tem nos direcionado, tem nos amado, mostrado o seu amor cada dia mais, a cada dia que passa, a gente sente o amor de Deus em nossas vidas. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Vou convidar a igreja a ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor. Convidar que você cante do fundo do seu coração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez, bem forte. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde
ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, o teu rio. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Muito bem, vamos lá. Estamos na a máscara que abafa, né? Pelo menos 40% do som, né? Muito bem, irmãos. O nosso culto de hoje está em torno da celebração da ceia e a pregação sobre o poder do sangue de Jesus. Então, nós vamos começar este momento com a leitura de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 30. Mateus capítulo 26, versos 26 a 30. Palavra do Senhor Jesus, quando ele estava já nos seus últimos momentos aqui na terra, vivenciando conosco, com os discípulos, né? Ele estava ali naquele momento de convivência, já tinha certamente previsto que seria traído, enfim, há um contexto todo de tristeza, de uma certa ansiedade pelo que poderia acontecer, que Jesus já vinha prevenindo aos discípulos, mas está chegando a hora, e vem então a tristeza. Jesus se reúne pela última vez com seus discípulos aqui na terra, porque certamente que a ceia celestial é outra realidade, e Jesus fala sobre isso. O que nós vemos é que Jesus estava com seus discípulos, reuniu para um momento de ceia. Ceia, uma refeição, que era, no caso, muito simples, regada a pão e ao vinho, como era costumeiro na época. Muito bem. Então, Jesus, o texto de Mateus diz assim, a partir do versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novamente convosco
no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu não sei qual o espírito, mas toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando aquela cena. Jesus sabia para onde ia, o que ia acontecer, os discípulos tinham sido avisados, e no momento de profunda tristeza. Vamos então orar a este Deus maravilhoso que nos deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida plena, transbordante e eterna. Feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos agora para o trono da graça de Deus e participe deste momento de oração e de comunhão. Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome pelo grande privilégio de estarmos aqui na tua casa, para nos apresentarmos diante de ti através de um culto, através de um momento de adoração, de glorificação do nome do teu Filho. Agradecemos, ó Deus, porque sabemos que isto é um grande privilégio, porque nós somos tão fracos, tão frágeis, tão limitados, tão cheios de dificuldades, de mazelas, mas mesmo assim tu nos colocaste diante de ti por meio da oração, para que pudéssemos expressar a ti os nossos mais profundos sentimentos de amor para contigo. Pedimos que esse culto, ó Deus, na sua simplicidade, seja grandemente aceitável aos teus olhos. E que se falta em nós alguma coisa, que tu nos completes por meio do Espírito Santo, para que este culto seja realmente para o teu louvor e a tua glória. Toma conta da nossa vida, abençoando a cada irmão que está aqui ainda, passando por algum momento de tristeza, de apreensão, por este momento difícil que o mundo todo está passando. Que tu dês àqueles que estão com dificuldades financeiras as condições devidas, para que possam passar por esta fase, respirar de forma mais agradável em pouco tempo. Pedimos por aqueles que ainda estão se recuperando de enfermidade ou que estão enfermos, que sejam visitados, abençoados por ti. Aqueles que têm se sentido entristecidos na sua relação com a sua família, por causa desses momentos de tanta aproximação, que tu possas, ó Deus, dar a todos a tua compreensão, que possa reinar a paz entre os teus filhos. Concede a tua bênção à nossa igreja, para que mesmo diante dessas dificuldades, possamos manter firme os nossos propósitos de elevarmos o mais alto possível o pendão real do Evangelho. Dá-nos a tua bênção nesta noite, a tua graça, aceita o nosso culto e a nossa vida, porque nós fazemos esta oração com toda a humildade, mas com todo o fervor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Vamos então louvar ao Senhor. Esse irmão pode ficar à vontade. Se quiserem ficar sentados. Quem quiser, tiver com dificuldade, pode sentar, e quem quiser ficar em pé, pode ficar. Vamos adorar ao Senhor. Nosso desejo é adorar ao Senhor mais e mais, mais e mais. Quem quiser bater palma pode bater, quem não quiser não bata, fique à vontade. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor,
da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limite. Eu te adorarei, Senhor, para sempre. Sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Amém. Amém. O que mais desejamos, a presença de Deus em nossas vidas, cada vez mais. O crente, ele não vive sem essa presença. O Espírito Santo, ele está todo o tempo nos motivando cada dia mais. E nessa motivação a gente quer adorar o Senhor, a gente quer buscar Ele todo dia em oração, a gente quer buscar Ele todo dia na leitura da palavra, a gente quer crescer, a gente quer se tornar mais próximo dEle cada dia. É isso que Ele espera de nós, os seus filhos. Aquele filho que está mais próximo do Pai a todo dia, buscando a Ele todo dia. E nós, todos os dias, ouvimos a sua voz, nas nossas orações, na resposta das nossas orações. Ouvimos a sua voz na leitura da palavra. Todos os dias Ele está conosco. E esse é o Deus a quem nós adoramos. Rio de vida, Deus, eu ouço a tua voz. Eu ouço a Tua voz chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença. É o que eu mais quero, Deus, a Tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar
tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei com todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Deus, eu ouço a sua voz. Deus, eu ouço a sua voz chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero, Deus, na tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Podem sentar. Muito bem, nós vamos ter agora o nosso momento de dedicação, né, dos dízimos, das ofertas, enquanto nós cantamos, sempre evitando aglomeração, muita aproximação, venham pausadamente as pessoas e voltem para os seus lugares. E lembrando sempre que é importante a sua oferta para o sustento da igreja, mas mais importante é você ofertar a sua vida ao Senhor e dedicar a Ele não apenas os bens, mas seu talento, suas possibilidades, seu serviço na causa de Deus. Então nós queremos desafiar os irmãos a ter uma atitude de quebrantamento diante do Pai para este momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. Queria... Estou tendo uma concorrência brava aqui. Eu queria também fazer uma ressalva antes disso. Os irmãos estão em casa, a gente sabe, mas a igreja está trabalhando, né? Essa semana eu estive aqui na quinta-feira, porque houve a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, que a gente está já preparando para o retorno já das crianças. Ontem eu estive com a Rosa aqui, a manhã toda, com um rapaz que veio organizar aí um painel na sala do departamento infantil, né, do Ministério Infantil. Hoje nós estamos vendo os 4 ventiladores funcionando, que 2... Teve uma época que só tinha um funcionando, né, dos 3. Aí houve uma mudança, houve uma aquisição nova, estamos com os ventiladores todos funcionando, e eu dou graças a Deus pelas pessoas, né, pelos voluntários da igreja que vêm para cá, usam o seu tempo para ajudar. Hoje, pela manhã, cedo, estava aqui o Auriberto e o Wilson colocando esses aparelhos, esses ventiladores novos, né? Então, há um espírito de voluntariedade tão grande na igreja, e eu louvo a Deus por esse pessoal da música, com todas as dificuldades que tem, de pessoal, às vezes, né, que dificulta um pouco, mas as pessoas que estão aqui sempre servindo aos irmãos, está aí. Esse grupo aqui, às vezes muda um, muda outro, mas nós estamos louvando ao Senhor, porque esses irmãos se colocam à disposição, como os irmãos que ficam à porta, como os irmãos que recebem, enfim, a igreja está trabalhando, se preparando para a volta à normalidade. Então, brevemente, teremos o departamento infantil com todos os protocolos, né? Estamos organizando,
teremos a volta do culto de oração. Também isso é bom, muito importante a gente estar atento ao retorno às atividades normais da igreja, mas sempre com bom senso, com sabedoria, mas com desejo ardente de retornar às atividades de forma normal da igreja, não é? Hora de dedicação dos dízimos e das ofertas, e das vidas, principalmente. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com toda a vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. O refrão, só a igreja. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Aleluia. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmão Júlio, faça a oração, por favor, agradecendo os dízimos e as ofertas. Senhor, nós somos imensamente agradecidos, Senhor, pelo teu imenso amor por nós, por tu nos ter tirado do império das trevas e separado para o reino do Filho do teu amor. Amém, Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos também por cada um que chegou até aqui à tua casa e contribuiu para a tua obra, Senhor. Nós sabemos que dessa forma, Senhor, fazemos prova de ti, Senhor, porque na Bíblia está escrito que é assim. Queremos te pedir por cada irmão, Senhor, na manutenção do trabalho, do seu trabalho secular, Senhor, que ele possa estar sendo abençoado lá. Amém, Que Senhor possa Deus. estar abençoando também as pessoas que estão lá, aqueles que não te têm como Salvador, e que através do seu testemunho, Senhor, reconhece que Ele é a luz do mundo e o sal da terra. Amém, Senhor. Nós queremos te pedir pelo restante do culto, pela ceia do Senhor, que nós vamos celebrar esta noite, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que retorne o mais rápido possível, Senhor, que nos Amém. leve de volta para o nosso lar, Senhor, porque aqui nós somos apenas forasteiros. Amém. Agradecemos por tudo, pedimos uma bênção especial também na pessoa do pastor Nazareno, que vai nos trazer a mensagem desta noite.
Amém. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, da tua palavra. Amém, Senhor. Que nós possamos ter também uma semana abençoada. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Amém. Muito bem. Queria só fazer um lembrete aos irmãos que nós estamos em campanha de missões estaduais. Eu creio que no próximo domingo a gente já encerra, né, irmã Rita? A oferta, né? Dia 16, né? Mas os irmãos que não dedicaram ainda, não fizeram a sua oferta, aquele alvo pessoal que eu tanto conclamei aos irmãos, faça entrega da sua oferta para missões estaduais, que os nossos missionários estão no campo pregando o evangelho com a sua família, precisam muito do nosso apoio, e a nossa CIBUC, né, a nossa convenção, que dá esse sustento, tem passado por alguns momentos difíceis, certo? Muito bem, irmãos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o poder do sangue de Jesus, não é? E o texto que nós lemos no início dá um preâmbulo para o que nós vamos colocar aqui hoje para os irmãos. A expressão "o sangue de Jesus tem poder" tem sido muito usada e utilizada de forma indevida. Usada de forma, às vezes, levianas, por humoristas, por atores de novelas, em determinados ênfases ao poder do sangue de Jesus. E isso é uma verdade mal colocada, de forma equivocada. Mas a máxima que nós temos sobre o sangue é que sangue é vida. Era ênfase no Antigo Testamento, né? Sangue é vida. Representa, simboliza realmente a vida. Mas também representa a morte. Porque da forma que nós falamos do sangue como vida, porque sem ele nós não vivemos, nós também falamos de sangue que representa o resultado de uma vida que está se esvaindo, ou por uma atitude de violência, ou por qualquer outro motivo. O sangue tem a marca da vida e também da morte. A associação com a morte tem a ver com esta violência e o sacrifício. Nós estamos falando no contexto geral, mas já trazendo para o nosso texto, né? Tem a ver com o sacrifício. O sangue que tem poder real para salvar e tem poder para custar uma vida. E é muito bom a gente entender que Jesus, que liberta o ser humano através da sua morte, para que houvesse libertação espiritual. Sem a morte de Jesus, como diz lá no Antigo Testamento, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então era necessário que Jesus desse a sua vida, derramasse o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Quando Martin Luther King, que era pastor batista nos Estados Unidos, foi morto, eu estava no seminário nesse período, acho que 67 eu cheguei, 68, 69 por aí, quando o Luther King faleceu, um colega meu que gostava de escrever, escreveu um texto interessante com o seguinte título: "Sangue de negro derramado na calçada", pela morte dele, porque representou o movimento de igualdade racial. Então, essas coisas, o sangue representa em todos os movimentos, né? Fulano dá o sangue, né, por uma causa, significa que ele dá a sua vida. Dá a sua vida. Então, alguém entrega a sua vida e morre por uma causa. Então, Jesus realmente foi aquele que, para a nossa salvação, para a nossa remissão, ele deu a sua vida na cruz e o seu sangue foi derramado. Sangue de um justo derramado de uma cruz. Primeira coisa que eu quero mencionar é que esse poder do sangue de Cristo estabelece um novo pacto. Um novo pacto. Em 1 Coríntios 11, 25, nós lemos assim:
por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Estabelece um novo pacto, tanto a nível coletivo, para o mundo todo e para a igreja, de uma forma bem especial, mas como também em termos individuais. No sangue de Jesus derramado, o poder se evidencia pelo que esse sangue é capaz de fazer na minha vida e na sua vida, e o que já fez e o que irá fazer em outras e outras vidas. Esta nova aliança significa mais um momento que se estampa para se realizar uma nova vida, para dar a volta por cima, para se render ao sacrifício de Jesus e passar a viver verdadeiramente uma nova criatura. Sem o sangue de Cristo não haverá recomeço nem reconciliação. Se Jesus não tivesse morrido e o seu sangue não tivesse sido derramado, não estaria estabelecido um novo pacto para nós. Nós não teríamos esta certeza de que estamos vivendo uma nova vida, uma nova realidade. Estaríamos ainda na dispensação da lei, quando agora se estabelece para nós a dispensação da graça. A lei não foi suficientemente compreendida nem praticada pelos seres humanos. Daí a necessidade de que a graça de Deus se manifestasse naquele que cumpriu a lei e derramou sobre nós a graça. Quando alguém se converte, passa a surgir para uma nova vida e diz, como o apóstolo Paulo: as coisas velhas já passaram. Meu irmão, é uma coisa que a gente tem que ter na mente. O que você fez de ontem para trás está passado. Se você realmente se coloca diante de Deus e reconhece que o poder de Deus é suficiente para lhe purificar, então passou. Agora é um novo pacto. É uma nova vida que se apresenta diante de você. Então, a partir do brado "está consumado" lá na cruz, surge uma nova realidade para a humanidade. A segunda coisa importante, além do poder do sangue de Jesus estabelecer um novo pacto, é que ele purifica a alma humana. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Leia comigo o restante. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os irmãos creem nisso? Digam amém. Porque sem esse poder do sacrifício, do sangue de Jesus, do que ele simboliza para nós, jamais nós experimentaríamos a purificação das nossas almas. O sangue de Jesus nos purifica de alguns, de todo o pecado. De todo o pecado. É muito absoluta a colocação. Todo o pecado. Não há pecado que Jesus não perdoe. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição do ministério do Espírito Santo. Você não aceita Jesus, o Espírito Santo está tocando, está ali batendo o coração, e você não aceita, você tomou a decisão, então não há pecado, não há perdão. Você vai, logicamente, ser condenado, porque você rejeitou o Filho de Deus. Mas fora isso, pecados cometidos por mim, por você, todos eles são perdoados. Todo pecado, não importa aquilo que a gente considera grande pecado ou pequeno pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo pecado, certo? Muito bem. Uma gota de um produto pode modificar a água suja que está num copo. Existe muito isso, né? Esses cientistas que trabalham muito com isso, eles estavam mostrando um dia desse um tipo de água que vinha lá de um determinado lugar lá em São Paulo, e eles mostravam como eles estavam impuros. Chega a cheirar
feio, amarelado, sujo. Aí ele colocou uma gota de um determinado produto químico e, de repente, aquela água ficou cristalina. Ficou totalmente purificada. Você olhava assim e ele disse, agora você pode beber dessa água. Eu posso beber dessa água porque ela foi purificada por este produto. Aí eu me lembrei da história de Lutero. Eu tenho a impressão que eu já falei isso com os irmãos. Lutero estava no auge da sua luta, né, para a reforma da igreja. E quando Lutero quis reformar, ele não quis dividir, ele quis reformar a igreja católica apostólica e romana. O seu intento era esse, ele queria mudar o que estava dentro. Tanto que ele ficou lá dentro, entrando em conflito, porque ele queria que as pessoas voltassem para a Bíblia, que a igreja voltasse para a Bíblia, pregasse salvação pela graça de Deus, mediante a fé. Enfim, ele queria que o evangelho prevalecesse, e não aos dogmas da igreja que tem supremacia até hoje. Pois bem, a luta de Lutero estava tão intensa, ele estava com tanto conflito, porque ele começou lendo a carta de Paulo aos Romanos, e depois daquela leitura ele não conseguiu mais se aquietar. Ele então tinha momentos, noites que ele não conseguia dormir, que ele sonhava que ia ser crucificado, que ele sonhava que ia ser morto na rua, que ele ia ser condenado à fogueira por causa das suas posições religiosas. Enfim, Lutero estava vivendo um momento muito difícil. E ele, muito cansado de um grande debate, ele foi dormir. E quando começou a dormir, ele teve como que um sonho, um pesadelo ou uma visão, em que Satanás se apresentava diante dele com uma folha corrida, dizendo, olha, você está querendo muita coisa, mas olha aqui os seus pecados. E começou a apontar os pecados que ele tinha cometido desde a infância dele, desde a juventude, da adolescência dele. Ia citando, e ele se agoniando com aquele ali, meu Deus, eu fiz tudo isso, coisa que ele nem se lembrava mais e tal, e ele, no sonho, ele de repente, quando ele estava no auge da agonia, e já estava chegando os pecados cometidos em tempos mais recentes, ele percebeu que uma gota de sangue começou a derramar lá de cima da folha, e foi descendo, descendo, descendo. Por onde esta gota passava, aquela folha ficava branquinha como a neve, purificada, até chegar ao final. Ele acordou, assustado, mas ao mesmo tempo dando glórias a Deus, porque ele entendeu que o sangue de Jesus Cristo é capaz de nos purificar de todo pecado. Amém, irmãos? É uma verdade bíblica que a gente toma posse, e tem que tomar posse com seriedade, com responsabilidade. Não é dizer, não, eu sou purificado, então amanhã eu posso fazer mais, depois... Não é assim, não brinque com Deus, porque de Deus não se tira zombaria. Não zombe de Deus. Deus sonda o seu coração. Sonda o seu coração. Então é muito importante você entender que você foi purificado pelo sangue de Jesus. E sem este sangue, jamais poderíamos ter acesso ao Pai e ter acesso à manifestação visível da graça de Deus para a nossa vida. Todo pecado, tanto presente como passado, pode ser tirado da sua mente. E dê um chega para lá no seu passado. Eu costumo muito dizer isso, porque como pastor, eu já trabalhei com pessoas que tinham grandes dificuldades de prosseguir a vida cristã, porque sempre estavam com trauma de algumas coisas que tinha feito no passado. E vinham se aconselhar chorando, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. Minha irmã, você crê realmente no que a Bíblia diz? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado? Creio, pastor, mas o que eu fiz foi demais. Eu fiz isso, fiz aquilo, coisas assim, até aborto cometido, né? Pessoas citavam e eu dizia, meu filho, isso aconteceu. Passou. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uma vez eu estava pregando na penitenciária lá em Alagoas, no Instituto Penal São Leonardo, e eu estava pregando num culto e um rapaz de 2 metros de altura estava lá no final assistindo o culto e comecei a pregar mais ou menos num texto parecido com esse. Ele começou a chorar. Aquele homem de 2 metros de altura, chorando. E eu fiquei
impressionado com a forma dele agir. Então, os demais ali assistindo, os presos e tal, quando terminou o culto, eu fui a ele. E disse, o que é que houve? Ele disse, pastor, o senhor estava falando coisas tão bonitas aí. Aí para mim, pastor, ó, não tem jeito. Foi me contar alguns crimes que ele tinha cometido, algumas coisas que ele tinha feito no passado, e ele dizia, pastor, essas coisas não tem perdão, não tem perdão. Nada pode me organizar diante de Deus. Deus não vai me aceitar nunca pelo que eu fiz. Preguei o evangelho para ele, mostrando a realidade. Mas assim muitas pessoas vivem, achando que, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Se você não acreditar que o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado, ou você achar que só perdoa alguns pecados, os mais recentes e os que você chama de menores, você está redondamente enganado. Você não vai usufruir da alegria espiritual da graça de Deus. Então você creia que Cristo lhe purifica de todo o pecado. Não importam quando e quais, mas importa a sua atitude hoje, mesmo como crente. Se você ainda tem problemas com isso, coloque-se diante de Deus com humildade, porque o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Quando estávamos mortos, nascemos de novo. Esse é o ato supremo da graça de Deus. Estavam espiritualmente mortos. Cristo nos ressuscitou, nos convocou para uma nova vida. Lázaro estava morto? Estava. Lázaro vem para fora, ele não veio? Então quem está morto, espiritualmente morto, abatido, sem vida, se ouve o evangelho, se Deus coloca no seu coração a mensagem espiritual, ele se torna uma nova criatura, nova pessoa, ele se ressuscita para uma nova vida. É o que nos diz o apóstolo Paulo. É muito bom a gente pensar que por causa desse ato de suprema graça de Deus, fomos perdoados e redimidos pelo sangue. Só por isso. Meu irmão, quando o crente diz que tem a salvação, qual crente aqui que acha que tem a salvação? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você acha que tem a sua salvação? Muito bem. Então, quando estávamos mortos, eu estava concluindo, porque jamais seremos perdoados e redimidos a não ser pelo sangue de Jesus. Então, esse sangue de Jesus é o que nos purifica, que nos dá a vida eterna. E a terceira coisa importante que eu quero mencionar é que o poder do sangue de Jesus se evidencia no real sacrifício de Cristo, de forma real, de forma realista. A 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, nós lemos o seguinte, sabendo, preste atenção a esse texto aqui, que ele é muito importante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa seu fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Deixa esse versículo aí, por favor, porque esse versículo realmente mostra que esse sacrifício de Cristo foi muito grande, porque não fomos comprados com prata nem com ouro. A nossa salvação não é coisa que a gente pode construir com prata ou ouro, ou com boas obras, ou com virtudes que você acha que tem, ou com talentos, ou pelo seu desenvolvimento religioso nas igrejas. O que lhe faz uma nova criatura e ter realmente a graça de Deus instalada na sua vida é verdadeiramente você entender que você não foi comprado, você não pode ter a salvação por causa destas práticas, mas por causa do precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Esse aqui é o que a Bíblia nos diz. O objetivo final desse sangue derramado é o amor de Deus por nós, que nos salva mediante o seu sacrifício.
O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esse sangue de poder é que nos leva a isso. E esse sangue foi derramado por causa do sacrifício real de Jesus Cristo. Muitos nos sacrificaríamos, certamente, por nossos filhos. O que é que a gente não faz por um filho, não é? O que é que a gente não faz por um filho, por uma filha? A gente faz, às vezes, você está vendo seu filho sofrer, você já preferia estar no lugar dele. Estava vendo uma novela que a mulher ia apanhar, não sei se chegou a levar uma chicotada, essa história do Brasil aí que tem aí na televisão. Aí a mãe ia apanhar. E aí foi o filho que se apresentou para sofrer por ela. Então há essa ligação de pai e filho, de mãe e filho, é uma ligação muito bonita. E que exige, às vezes, sacrifício. Você não gostaria que seu filho passasse por certas coisas que está passando? Preferia estar no seu lugar. Mas não é assim que a vida continua, não é assim que a vida apresenta para nós. Cada um tem que cumprir a sua própria vida com seus próprios desafios e escolhas. Cada um faz a sua escolha, o seu desafio. Mas é importante porque Cristo lá na cruz levantou o braço e disse: Pai, por que me desamparaste? A sensação humana do desamparo rápido acontece. Algumas vezes, meu pai não está me dando assistência, minha mãe não está dando assistência. Está. De uma outra forma. Mas Deus jamais desampara os seus filhos. É só a sensação. Quando você passa por um momento, você, rapaz, onde é que Deus está consentindo? Por que Deus está permitindo isso? Não é por quê, é para quê? Você aprende nas crises, nas dificuldades, nos desafios da vida. É aí que você começa a conhecer melhor a realidade da vida e de Deus na sua vida. Então, como é importante você entender esse sacrifício? Ali na cruz, o sacrifício do sangue de Jesus era necessário. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que sangue? O sangue de Jesus, que tem poder. Eu concluo dizendo que o sangue de qualquer pessoa representa vida. Pessoas que não podem ver sangue de jeito nenhum e até desmaiam. Desmaiam. Sempre produz emoção. Se você vê alguma pessoa no chão e o sangue derramado, você se emociona, alguma coisa se assusta, não é? Se assusta. E o que é pensar então no sangue de Cristo derramado na cruz por você? Qual é a sensação que você tem? Qual é a emoção que você sente quando você lê um texto bíblico como este e participa de uma ceia? Tudo isso deve ser levado em conta. Nisso se manifesta o amor de Deus, a sua fidelidade, a fidelidade de Jesus ao Pai e a nova dispensação, a graça de Deus derramada em nossos corações. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para nos salvar, para nos purificar e para criar em nós uma perspectiva de nova criatura, de nova vida. Isso funciona em todas as épocas. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos convocar os irmãos para a participação da ceia agora. E deixa eu dizer aos irmãos qual é o procedimento que nós vamos ter, né? Sim, além dos ventiladores, temos lá o negócio lá, o dispositivo lá do álcool ali na entrada, né? Bonitinho, né? Com o nome da igreja, que bom, né? Nós vamos ter agora a celebração da ceia e os irmãos da música que vão entoar, começam a se apresentar aqui para nós. E deixa eu dizer como é o procedimento. O cálice é normal porque ele é descartável. Esse cálice aí não é o cálice que a gente usa e lava na igreja. Esse aqui é descartável. Você vai usar, vai ser recolhido, mas depois jogado fora, porque ele não funciona mais. O vinho, o pão será distribuído pela diaconisa lá que vai entregar para você o pão com luva. Não é isso, irmã? Tem luva? Tem. E aí, eu gostaria que os irmãos viessem receber os elementos na hora certa. Venham pausadamente, nada de aglomeração, vai dar tempo, enquanto a música estiver, você vem, mantenha uma distância normal, regulamentada aí pelos meios de comunicação, e você venha, recebe o seu pão, volta para o seu lugar com o seu cálice, e depois, na hora certa, você, então,
vai participar conosco da ceia. Convidamos para participar da ceia os irmãos que são membros dessa igreja, membro de uma igreja batista, ou membro de uma outra igreja qualquer, desde que seja evangélica, e que você esteja em plena comunhão com a sua igreja. Esteja em paz com a sua igreja. Saiu por algum motivo, está aqui por algum motivo, ou visitando, ou está frequentando aqui, mas está com o coração voltado para o Senhor, está em comunhão com Deus, pode participar livremente deste momento da ceia, tá bom? Nós vamos então, depois os irmãos, o caso dele você pode ajudá-los, né? Se você não, pode participar da ceia. Perguntou alguma coisa? Não, o irmão, as pessoas vão vir aqui, mas a sua mãe pode pegar o seu cálice e levar para você aí, tá? Se você não puder se locomover, tá bom? Então, você pode ficar aí que a gente vai servir. Eu só não vou porque eu estou sem luva, senão eu ia levar o seu cálice e o seu vinho, mas a diaconisa pode levar para ele lá, certo? Na hora lá, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá, irmão? Tranquilo, vai participar da ceia, comunhão, faz um tempinho, nós tivemos um ainda virtual, né? Mas não tem a mesma graça, né? O bom é estar aqui na casa de Deus com os irmãos hoje participando da ceia, não é? Então vamos participar com alegria no coração, e enquanto nós cantamos este hino, essa música, nós vamos proceder à distribuição dos elementos. Já lemos o texto bíblico, depois eu farei uma oração, porque aí não pode estar passando o microfone para Diácono para orar, porque o microfone está sendo usado já por nós aqui. Vamos participar com alegria deste momento da ceia. Vamos cantar um hino convite. É um convite para a ceia e a celebração na mesa do Senhor. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, toma o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Isto é o meu corpo, trigo moído, vida doada, o pão e o perdão. Isto é meu sangue, a nova aliança, dourada do vinho de libertação. Vamos celebrar minha vida, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova nesse amor, reconciliação na cruz. Vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova nesse amor, reconciliação. Depois ele leva o dele, viu? Pode pegar o caso, pode levar. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem quer chegar.
depois você dá para o diácono e você dá para ele. Vou pegar. Leva o cálice dele. Leva o cálice já separado. Levou o pão? Todos que deveriam participar aqui, receber os elementos, já receberam? Muito bem. Então o texto bíblico é muito claro. Quando Jesus diz, vai pegar o seu, irmão. Quando Jesus diz, quando a Bíblia diz que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, entregou aos seus discípulos e disse, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso, comam deste pão todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos o pão. Da mesma forma, fez com o pão, Jesus distribuiu também o cálice e disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Bebei dele todos e todas as vezes que eu fizerdes, façam em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus, tomemos o cálice. Amém, irmãos? Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome por este momento tão feliz de podermos participar da Santa Ceia instalada aqui na terra por Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado pelo privilégio que temos de conhecer a Jesus, que entregou o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação e a remissão dos nossos pecados. Toma conta da tua igreja, toma conta do teu povo. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Amém. Antes da música final, deixa eu dar... Vamos recolher o cálice apenas para recolher, mas não será reutilizado. Apenas para os irmãos não ficarem... Não, pega ali rapidinho. Não, pega aí rapidinho. Pega aqui. Deixa ele pegar. Pega ali. Pega aqui, ó. Pega a bandeja para sair recolhendo todos. Senão você vai ficar com a mão cheia. Pega bem. Só para colocar dentro do cálice. Deixa eu só dizer aos irmãos. Atenção, líderes de ministérios. Na quinta-feira à noite, nós vamos ter a reunião dos ministérios da igreja. Certo? Da diretoria da igreja. E os irmãos que quiserem participar poderão fazê-lo, porque logo em seguida ele valerá também como assembleia da igreja. Como a gente geralmente tem pouca gente que participa, não é? Mas a gente queria que quinta-feira às 19h30 eu estaria aqui com os irmãos para o relatório financeiro, para aquelas coisas que a gente tem que decidir mais rapidamente, tá bom? Então, quinta-feira, os irmãos que puderem, os líderes de ministério, e um irmão que tem alguma curiosidade, que queira conhecer alguma coisa, que já seja membro da igreja. Se você é apenas congregado, apenas frequenta a igreja, não é o caso. Mas os membros da igreja que tiverem interesse em alguma decisão da igreja, poderão vir na próxima quinta-feira, 19h30. Aí nós vamos tomar algumas decisões em relação à continuação, como é que a gente vai fazer daqui para frente, como também a aprovação dos relatórios que a igreja tem, não é? Nós temos alguns ministérios se movimentando muito, né? A gente tem pessoas que estão trabalhando muito, né? A parte de missões, tem aí a oferta de missões, está sempre mandando mensagem. A gente está sempre mandando. Toda quinta-feira eu estou mandando uma mensagem para os irmãos, enfim. Estamos trabalhando, né? A igreja está se organizando, agora nós vamos entrar numa fase de pintura, né? Temos que tomar alguma decisão quinta-feira sobre a pintura, que nós estamos com... Já terminou a parte de chuva, agora já vale a pena a gente dar uma pintura básica na igreja, não é? Para a gente, quando voltar à normalidade, a gente está já totalmente arrumado, tá bom? Desejamos uma semana muito feliz para os irmãos. Eu sei que o momento não está fácil para ninguém, o momento não está tranquilo para ninguém,
mas nós temos um Deus que está caminhando conosco. Então, Deus é quem nos guia. Ele é o nosso comandante. Então, vamos nos firmar nele e procurar viver de forma agradável aos olhos dele, que é Senhor da nossa vida. E como eu disse na reflexão, as pessoas às vezes abrem a boca para louvar, abrem os lábios para louvar, mas Deus sonda o coração das pessoas. Não adianta. Você tem que estar com o coração quebrantado diante do Senhor, para que realmente sinta a alegria de pertencer a Jesus e fazer parte desta família maravilhosa que é a igreja. Dito isso, que semana seja abençoada por vocês, e nós vamos agora ficar em pé e louvar ao Senhor com a última música para a despedida de todos, certo? Como a gente não pode se abraçar, a gente pode se cumprimentar meio à distância. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, a jornada continuar com Ele, com Ele. Amém. Amém.